Estamos de volta com o Cartão Verde, que hoje recebe aqui no estúdio o Raí, presidente da Fundação Gol de Letra, diretor da Atletas pela Cidadania. Eu só faço aqui uma menção de que, como esse programa de hoje é gravado, a gente não tem aquela interatividade comum aos programas que são feitos ao vivo. Gravado e inédito, por favor. Por favor, bem lembrado. Então não tem Facebook, não tem Twitter, não tem e-mail, não tem essas coisas. Tá com muita saudade. E não tem a dividida com o Riva também. Até isso você sente saudade, né? Sim, claro, a dividida com o Riva é legal. Mas volta, e né? aqui, ó, o meio de campo ruim também. As divididas foram uma moleza para o ano passado, o Riva, segundo semestre, não teve uma dividida daquelas... Tá com as canelas intactas, né? Ô, Raí, antes da gente matar a saudade aqui, uma outra saudade do Riva, que é o seu gol marcado lá na final do Mundial Interclubes. Para você, política continua sendo assim, de uma maneira não convencional. O sistema político, aquele estabelecido, não te interessa? Não, principalmente em cargos elegíveis, né? Isso é uma coisa que Nada não seria tem capaz perfil. de te Eu acho que mais para frente, né, com mais experiência, pode ser que uma coisa de no executivo, assim, de secretário de esporte, que você pega a minha experiência até na luta da causa e tal, e tentar montar uma política pública. Experiência também com a Gol de Letras e tal. Eu acho que isso... Acho que eu estou acumulando um conhecimento e quero me formar ainda mais e, quem sabe, daqui a pouco ajudar nesse aspecto. Agora, não para ser candidato, mas para ser um secretário de esportes, alguma coisa desse tipo. E a tua experiência no São Paulo? A tua curta experiência como qual era o seu cargo? Como um diretor, né? Eu acho Como é que você avaliou aquela experiência? Um cargo que as pessoas, nem eu sabia direito o nome, já dá para ter uma ideia como que eu... Era coisa auxiliar técnico pontual, que nem inventar. Eu reconheço que teve obviamente uma motivação política também. Era o grupo do Juvenal, na época, que era o Marcelo Portugal Gouveia, que estava há muito tempo fora do poder do São Paulo, e na véspera das eleições, o Marcelo falou assim, olha, se eu ganhar a eleição, vou contratar o Raí, mas eles não sabiam ainda para quê, por quê, né? Então, acho que tinha um aspecto político ali, eleitoral, e que ganhando 1 ou 2 votos já dava, já valia a pena. E logo depois, quer dizer, aí ele conversou comigo, antes das eleições até, e eu falei que eu queria apresentar um projeto de atuação e tal, onde que eu gostaria, respeitando também a ideia deles, óbvio. E aí eu pensei, apresentei, e logo depois que eu assumi, vi que tinha muitos acordos ali, por questões políticas também, que já estavam selados, então eu não escolhi não escolhi minha equipe, então entrei muito solto, né? E aí muitas coisas que eu queria implantar, eu vi que ia ter muita resistência. E por isso que eu acabei, antes de começar a ter, acho que... Aí eu comecei a perceber isso, né? Esse lado de um ídolo, né? Acho que o Zico sofreu isso no Flamengo, quer dizer, um ídolo, uma pessoa simbólica no clube, né? E eu acho que, como a minha história no clube foi, você começar a barganhar ou lutar por poder internamente ali, você começa a entrar... Você tem muito mais a perder do que a contribuir, na verdade, porque... É um outro tipo de luta, de escrúpulo, de interesse, né? Então, eu vi que ali não ia ser uma luta que acho que não ia demorar e talvez não... eu ia ter muito mais a perder do que a contribuir. Então, balanço negativo. Não se salvou nada. Né? Eu fiquei 3 meses, 3, 4 meses, né? Eu lembro que uma crítica que o Marcelo Portugal Gouveia, que foi o presidente que eu respeito, fez na época, quando eu saí, ele falou assim, o Raí não teve paciência. Mas paciência, para quê, até quando e com quê, né? Mas paciência que eles diziam assim, você talvez daqui uns 2, 3 anos vai entender como é que funciona. Paciência de política. Mas É que a dinâmica da política, das mudanças dentro do clube de futebol é muito complicada e a tática deu certo, apenas por curiosidade, o Marcelo Portugal Gouveia ganhou a eleição por 2 votos de vantagem. E por causa do Raí? Bom, se a ideia era essa... Provavelmente, o número de votos com detalhe, eu nem sabia, não lembrava com detalhe disso, fundamental. Se um dos votos tivesse sido para o Paulo Amaral, que era o presidente candidato à reeleição, haveria um empate, né? Porque sai de um, com a outra haveria um empate. E o Paulo Amaral seria eleito porque era o presidente mais velho. E a entrada do Marcelo Portugal Gouveia permitiu ao São Paulo, com o Juvenal Juvencio, depois ganhar uma Libertadores, o Mundial, 3 campeonatos brasileiros que o Paulo Amaral não teria ganhado nunca. Nunca, porque lá o negócio era
levantar nome de jogador e vender, né? Antes do Marcelo Portugal. Então, de algum jeito ou de outro, você acabou contribuindo mesmo que Não, por minhas notas. Para mim foi um grande aprendizado, né, estar ali dentro, mesmo que foi pouco tempo, foi um grande aprendizado de ver como as coisas funcionam e tudo. Para não voltar, não. O Riva passou por uma dessas, E né? também o que eu pude fazer, eu lembro que Quem teve mais paciência? a comissão os categorias de base do clube moravam num estádio ainda, né? Eu, em pouco tempo, foi na época que era o centro de treinamento do Zé Roberto Guimarães, quer dizer, eu que fiz o projeto para ter umas instalações menores e pensando só, que acho que foi o embrião, depois que foi a ser Cutia. Então, no pouco tempo que eu tive ali, pelo menos algumas das minhas ideias eu consegui colocar. Pô, vamos falar bastante da base. Vamos matar a saudade do Rivelino, lembrando aqui que corria a madrugada do dia 12 de dezembro de 92, madrugada que o Vitor Birner com certeza não esquece, quando o São Paulo ficou frente a frente com o Barcelona, que era dirigido pelo Cruyff, tinha aberto o placar aos 17 minutos, pouco depois o Raí já tinha empatado, mas o momento mesmo que marcou a atuação dele é o momento que a gente vai ver agora, e como já falamos aqui, um momento daqueles que quem viu não esquece, não esqueceu até hoje e provavelmente não esquecerá, tá aí, ó. Eu lembro exatamente onde eu estava nesse dia. O Riva gosta, ele dá uma risada que ele gosta ele gosta de ver o goleiro, ele falou que estava falando. Não. Se ele volta, ele quebra a espinha. Olha lá em cima. Não, fantástico. Não, isso aí é a qualidade. E olha que é difícil ouvir o Rivelino elogiar alguém aqui quando bate na bola. É difícil, mano? É difícil. É difícil. Acontece assim. Eu vou fazer uma pergunta pro Raí, eu acho que ele vai... Quando ele foi para a bola, ele já sabia o que ia fazer. Já sabia. É que eu falo, hoje, infelizmente, eu não vejo um batedor de falta. Porque eles têm mania de falar que você treinar, você vai aprender. Você não aprende. Eles Você não, tem eles que ter têm. um Os dom. caras que passam Se aqui, você não tiver né? dom, você não aprende. Então, quando o Raí foi bater, quando ele bateu, falou, ele já sabia o que ia fazer. Por isso eu acho que é importante, porque quando eu bati a falta também, eu punha a bola, eu já sabia o que eu ia fazer. Se o goleiro pegasse ou não, é outro problema. Mas eu era consciente de fazer, vou fazer isso. Acredito que você foi com isso. Você vê, todo torto, o goleiro pensou que ia meter aqui. Pô, ele meteu a rosca do outro O lado. Barcelona tipo, chamado, na época do Dream Team do Barcelona, porque foi o primeiro a ganhar a Liga dos Campeões. E Primeiro foi título. até hoje, né? Eles falam lá que o Guardiola, Barcelona logo. que chegou, onde está até hoje, Por causa desse- nasceu ali, né? Que é no estilo do Sim, Cruyff, ótimo. o estilo de jogo do Cruyff. O próprio Guardiola foi... E como é que Foi mentalmente jogador vocês, do vocês Cruyff. trabalhavam isso, Raí? Porque depois disso, a gente viu aí o Santos sofrer, vários times sofrendo na mão do Eles tinham Barcelona. enfrentado o Barcelona uma É. vez já. É. E goleado. Tinha na goleado o Espanha. Barcelona e o Real. 4x0 e 4x1. Uma Copa menor, né? O Ramon de Carranza e o Tereza Carranza. Herrera. Não, Foram duas finais no verão. Eles não conheciam muito Pra bem o São maciar, Paulo. né? Foi duas finais no verão. E aí eles tinham uma desculpa que era estar em começo de temporada. Aí depois ganhamos lá em dezembro. Mas eu lembro que o São Paulo chegou lá, as pessoas tinham ouvido falar, primeiro título internacional de São Paulo, né, a Libertadores. Foi logo depois da Libertadores, o time estava voando, né? E aí a primeira final foi contra o Barcelona, um 4x1. Aí no outro torneio, final contra o Real Madrid, 4x0. Aí a gente foi fazer alguns amistosos, assim, a gente chegava nos aeroportos e era aplaudido. Todo mundo era aplaudido. Ganhamos 4x1 do Barcelona e 4x0 do Real, seguido, assim, em uma semana. O time, realmente, aquele Lembra que time o Cruyff era... elogiou o Maurício, ponta direita, lembra dele? Fez, quando Falou, 4x1. quem é esse Pelezinho quando acabou o jogo? O Maurício não virou um jogador de futebol famoso. Na verdade, Aliás, no Brasil o que surge de Pelezinho, né? O que eles se surge de surpreendiam Pelezinho. com tudo. Eles Mas não tem esperavam. jogadores... Eles não esperavam o São Paulo tão bem. Eu lembro, eu cobri esse jogo pela Placar. Eu estava lá no estádio e... Você estava lá no estádio? No dia E o Maurício anterior, jogou muito, né? o Cruyff assistiu a um reconhecimento de gramado do São Paulo, em que o professor Valdir de Moraes chutava a bola para as defesas do Zete. E o Cruyff ficou impressionado, porque o Valdir de Moraes com aquele cabelo branco, e o Valdir sempre chutou muito bem, né? Ele Incrível. treinava os goleiros chutando. Não, E eu lembro do detalhe, Cruyff... ele tinha uns 65 anos, 60 anos. Sim, já tinha uns 60 anos. 60 E o Cruyff comentou com o auxiliar, assim, como pateia El Viejo, né? Como o Viejo. chuta este velho. Tudo surpreendia o Mas, Barcelona. em cima disso, como faz falta esses torneios, como era bonito, como era gostoso. Eu Ah, mas o joguei... calendário, né? Não, mas eu joguei o Troféu Carranza. E não dá pra troféu- jogar. Joguei Paris, torneio de Paris. Antigamente o próprio Santos, troféu era que bonito pra burro. Bom, era lindo, era maravilhoso. Não, e você jogava também. A oportunidade de você jogar com o Barcelona, com o Real... Eu joguei também com o Real Madrid. Se Vamos dizer, tivermos um com o Fluminense. calendário, tudo isso Mas será possível. antigamente Intercâmbio, né? a gente tinha essa, que eu acho que era gostoso. Pô, maravilhoso, né? Prazeroso você jogar com esses torneios. Ainda mais no O verão, torcedor no verão adora europeu. esses jogos. O torcedor adora esses jogos para televisão.
Porque são jogos diferentes, contra grandes times. Imagine times de hoje em fora. dia, né? Mais ainda. Porque hoje em dia, naquela época, os brasileiros não conheciam tanto os de fora, times, né? Os times, os jogadores, nem não eram todos, eram mais as seleções. Hoje em dia, que né, conhece todos, Globalizou imagina total. Agora, em termos de calendário, Raí, tudo bem, tá ruim. Mas no teu tempo era pior, não é? Não, era muito pior. São Eu, Paulo eu chegou vejo a fazer hoje, 3 jogos no dia. o Riva também é a mesma coisa, né? Você vê Nego hoje, reclamando. reclamando que jogou 3 jogos seguidos e tal, né? Fazer revezamento, não sei o que, não tinha, né? É porque eu entendo que hoje tem que fazer porque os outros fazem. Então, o ritmo, obviamente, físico é outro, muito mais forte. E quem não faz fica em desvantagem com quem faz. Então, como ninguém poupava jogador, ficava todo mundo... Nivelado. Mas eu fiz, né? Eu fiz em 91, 92, 93. Em 93, incluindo a eliminatória, uma média de 90 jogos por temporada. Muito jogo. 90 jogos por temporada, sem férias, né? Porque em 91, quando a gente ganhou, Sim, aí direto. eu ia para a seleção, em janeiro. Aí voltava, tinha Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, né? Todas Pa- aquelas Pa- Recopas, Paulista, não sei o quê. Supercopa da Libertadores. E aí, férias em julho, eu ia jogar Copa América. Aí voltava de novo, aí eliminatória, ia de novo. Aquela eliminatória. Ele tá falando que você tinha férias. Eu tinha, na minha época era 15 dias de férias. Era Tava 15 Nós dias. também, voltava. era 15. E 90 jogos, eu não lembro na época de Eu não vocês. sei, Mas acho que acumulou. A gente na nossa jogava, a gente época. jogava quarta, era quarta e domingo, quarta e domingo, era de praticamente... O São duas- Paulo Eu não sei do quanto Raí. joga hoje em dia, mas falar que joga 90 jogos hoje Não, é um 70 e cúmulo, poucos, né? Não dá pra... E o Raí há de se 80, lembrar que o São Paulo muitas vezes foi penalizado por sua qualidade. Porque como ganhava títulos, o calendário ia inchando. Aí tinha que jogar a Supercopa da Libertadores, porque passou a ser campeão da Libertadores. Aí tinha que jogar aquela Recopa Sul-Americana no Japão, época com que o foram campeão inventando, da né? Em Kobe. Copa Comebol, em Kobe. Tinha anos até que o São Paulo abria mão de Santos vaga Raí na ganhou Copa. um, Depois que eu fui embora, eu lembro que teve uma vez caiu 2 jogos em São Paulo. No mesmo. Juninho jogou os O 2 Juninho jogos. jogou, O Juninho jogou os 2 Contra o jogos. Sport né? Cristal e não Aí lembro contra chegou- quem. O outro Grêmio chegou a fazer 3 partidas no O dia. São Paulo chegou a ter um jogo, Vladimir, marcado, se não me engano, em Eu não 94, lembro o detalhe, com o mas Cruzeiro, eu contra o Araçatuba, em dia de jogo da Seleção Brasileira de Copa do Mundo, De Copa do Mundo. salvo engano. Ah, não, O isso eu não Raí lembrava, jogou isso 90, o São Paulo jogou com o Noroeste, quando o São Paulo estava naquela A2 dentro do Paulista, do outro grupo, jogou com o Noroeste num dia de jogo da Seleção Brasileira. O São Paulo que jogou de manhã. E a seleção? o Santos jogar de Daqui a manhã... pouco o a gente Santos- vai chegar à conclusão de que do jeito que anda tá bom. Não, mas o Santos jogar de manhã, o Santos excursionava, jogava, tinha folga aqui, ele excursionava para jogar e voltava para jogar. E se trocava num avião, jogava o time do Santos naquela época, todo mundo queria ver o Santos de Pelé, praticamente jogava muito. Mas acho que a grande diferença é que, lá fora evoluiu muito, já era melhor. E a gente evoluiu ficou, muito né? e a gente E você evoluiu- sentiu isso evoluiu um imediatamente pouquinho. quando foi para lá? Fisicamente? Por incrível que pareça, é impressionante. Quando eu fui para lá, eu estranhei, eu sentia falta, eu achava que estava errado. Deu abstinência. Eu achava que estava errado. Que A tinha que vida tá treinar. muito mansa. Eu cheguei a treinar com o Valdo na época, assim, eu chegava a treinar sozinho lá, eu morava perto do Rio ali. Aí eu treinava sozinho, achava que tinha uma coisa errada, não sei o quê, mas não é verdade, né? Na verdade, a gente treinava e jogava mais do que precisava. Além de jogar mais, treinava muito mais. Sim. E lá já tinha um ritmo que você guardava energia para o jogo, né? Você fazia uma temporada forte, como aqui, e depois fazia a temporada. Então era raro o dia que a gente treinava 2 períodos, de manhã e de tarde, né? E eu comecei a sentir falta, tinha alguma coisa errada. Eu já cheguei meio da adaptação. Eu saio de 3 anos sem férias, jogando 90 vezes por mês. Chega aqui, Os caras me pagando melhor. tem 50 jogos, ganho 10 vezes mais e só tem uma vez de treino por dia. Então Alguma coisa tá errada, né? Mas você vê esse lado, né? Aí o São Paulo jogou com o Barcelona, meteu 4, e o Barcelona era fera. Pegou o Real Madrid, que também que era fera, meteu 4. Hoje a gente joga, toma de 4, 5 fácil. O futebol nosso hoje, eu falo, o nível do nosso futebol está muito bom. Em comparação lá fora, É o que o Raí não sei falou, que você vê. ficou. O que ficou, não, parou no tempo aqui. Agora eu vou fechar esse bloco levantando uma bola para o Riva aqui, Raí, porque é o seguinte, ele vive falando uma coisa que ele não se conforma com o fato que um jogador que joga no meio de campo tem que marcar. Se eu não estou enganado, Marcar, não. você fez a tua estreia, marcou um gol, se não me engano, né? Na tua Não, estreia no Em Paris que Saint-Germain. sentido você foi Né? marcar? Não, espera, você vai chegar. Calma que eu...
E aí, depois de marcar, eu imagino que você marcando o gol na estreia, falou, mas você viveu um período de adaptação, uns 2, 3 meses ali, que foram meses difíceis. Sim. Até começar. Eu lembro de ler na época alguém falar que você estava jogando de maneira errada, que estavam obrigando você a marcar e estavam te tirando daquilo que você se que é uma Zico coisa falava. que... E o Riverino não suporta também, ele acha que Te quem botava é em feito volante. Mas no lá. São Paulo ele marcava muito. Que marcar. Não, mas eu sempre marquei, Marcava muito, eu sempre marquei. Então o eu problema sempre não era marquei. esse, eu não era discuto, eu esse. falo para ele, sei. eu acho ocupação de espaço. Essa palavra para Sim. mim, você ter ocupação de espaço é uma coisa. Você não tirava 10 bolas, 20 bolas no jogo? Não, Mas Dava- ocupar espaço. Era o rei dos carrinhos do São Paulo. Depois do Pintado Não, e do Ronaldão, quem mais dava carrinho era ele. Não, é da carrinha. Ele tirava Não aquele tem- tatinho falando. de falar pro rival. Eu Mas tirava vem cá, 12. Tô mas vem falando. cá, vem cá. Você também começa a marcar lá atrás e não vai lá na frente. Porque o forte... Concordo com você. Síndrome de Oscar. Então, se o problema não era Concordo. esse, qual era o problema, Raí, você acha que Não, fez marcar. esses primeiros meses serem difíceis de... Bom, eu acho que o maior problema foi eu ter... foram esses 2, 3 anos sem férias, né? Jogando esse tanto na época. Estafou e cheguei lá, o pessoal, eu tinha acabado de ser campeão pelo São Paulo, era capitão da seleção brasileira, né? E, então cheguei lá, o pessoal estava esperando o melhor jogador do mundo e não estava fisicamente, não estava. Além de mentalmente, que eu fui logo depois da eliminatória, que foi pesada, que terrível, lembra? Sim. 93, né? E eu era o capitão, então era porrada e não sei o quê. Então eu cheguei estafado mental e fisicamente, né? E aí a adaptação mesmo, né? A adaptação ao estilo de jogo, que era bem diferente. Muito né? mais marcação, né? O Não sei porque eu não inverno. acompanhava, mas hoje em dia, já o Campeonato Francês é um jogo viril e de muita marcação, né? É. Não tem Eu lembro não que é futebol eu solto. tentei, aí eu lembro que o Zico foi uma vez assistir o jogo lá e tal, e ele falou um pouco isso, pô, você está desgastando muito, marcando e tal, não sei o quê. Mas é porque eu também não estava bem, eu não estava fisicamente, mentalmente, então eu tentava compensar de outra forma para o pessoal ver pelo menos que eu estava com vontade, né? E aí, pouco a pouco, e aí fui na minha, aí eu fui me sentindo mais confiante. Quando você está mais confiante, mais não sei o quê, aí você corre... Corre certo, certo, né? Ele não vai- certo, você não vai corre dar certo, carrinho corre também. certo. Tanto que, segundo alguns Verdade. amigos meus que torcem para o Paris Saint-Germain, eles disseram também que o ponto da tua virada, quando você começa a se firmar, você ainda marcava, ainda estava jogando. Talvez não marcando e se desgastando bobamente, como dizia o Zico, mas o aspecto da marcação era uma coisa muito importante. Eu acho que na hoje em tua dia, virada. é verdade, com certeza, mas hoje em dia, assim, esse aspecto que é comentado, que eu acho que é certo, assim, a diferença de disciplina tática, de maturidade tática do brasileiro pro europeu é muito grande, né? A gente viu, nunca vai cansar de citar o exemplo do time da Alemanha, né? Você não tem 3 super craques, assim, que são ótimos jogadores, tal, mas coletivamente, e a gente cita eles porque, bom, foi campeão do mundo, tá ali, mas você vê na formação, na base, é uma diferença. A escola, né, eu tive a oportunidade não só na França, mas na Inglaterra também, de acompanhar como que é o esquema deles de formação de treinadores. É uma coisa seríssima, né, a fundo, quer dizer, eles fazem até para o mundo todo. Mas você vê que eles têm uma didática e sistematiza a metodologia de passar, Tudo que a gente não tem, né? conhecimento, que a gente não tem nunca, né? E que pra gente, antigamente, se dava ao luxo, assim, era a nossa força até, né? O intuitivo segurava. O intuitivo, a criatividade, não sei o quê. E o que acontece? Bom, hoje em dia, como não tem tanta abundância de craque, e o futebol está diferente também, né? A tática tem uma importância maior, acaba fazendo... E como a gente nunca teve, então fica uma diferença gigantesca. Então. E o que eu senti é que lá, você fazendo isso, às vezes até exageram, né? Porque para a gente talvez não funcionar de uma maneira até exagerada, mas o que acontece é que até os jogadores e clubes médios, eles são realmente médios, não são ruins, porque ele tem pelo menos uma base mínima que eles foram de Foram posicionamento, galgando, de consciência tática, que ele tecnicamente... É como eles falam assim, por exemplo, vou dar um exemplo de vocês aqui, né? Tem dia que você não está inspirado como jornalista, mas você tem uma coisa técnica, como um ator, tem uma coisa técnica que você segura um nível... Uma reserva. Uma ali, reserva que você segura assim, olha, eu tenho aqui tal, esse estilo, uma postura, que mesmo se eu não estiver inspirado, eu me mantenho um livro bom. Tem dia que eu estou muito bom e tem dia que eu estou bom. Então, é isso, você ter essa consciência tática, essa formação tática, por mais que você tenha um time ruim... Te manter competitivo, né? Pois é difícil você ver um time ruim, você
mantém competitivo. Exatamente. E jogos, bom, você vê jogos, às vezes, né? Igual para igual. Lá na Inglaterra, às vezes, times infinitamente piores do que Impressionante, bem piores lembrado. tecnicamente, porque não tem dinheiro para comprar craque, mas dão jogos bonitos, porque eles têm um posicionamento tático e tudo, eles sabem as limitações deles. E tem outra sistematização também, né? Que é do tamanho do campo, eles diminuíram o campo também, né? Tem um monte de outros fatores que Mas contribuem. esse futebol inglês me agrada muito. Ultimamente, a seleção não condiz com o que o Não, futebol. é incrível, É né? impressionante. Não Né? consegue. A seleção, porque essa mistura... que Tem a muito Nigéria não estrangeiro também, Não, então, né, cara? por isso que Também É uma dilui reclamação também, deles, né? fez com que, realmente, por esse aspecto, o futebol, o campeonato dele é bem jogado. E a seleção, em compensação, não condiz com o campeonato. Mas o campeonato é... Bom, dito isso, vamos fazer rapidinho o nosso último intervalo. A gente já volta a retomar o papo com o Raí aqui. É 2 minutinhos. Cartão Verde volta já.